Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É com muita alegria que nos reunimos nessa noite, a primeira das nossas celebrações, em alusão aos 102 anos de constituição dessa igreja. Você pode dar um glória a Deus no seu lugar, por essa igreja, pelos 102 anos de constituição. Quantas vidas ao longo de todo esse tempo foram alcançadas pelo Evangelho de Cristo, famílias que foram transformadas, legados que foram construídos, histórias que foram desenhadas a partir da chegada de Jesus Cristo. E o tempo passou e aqui chegamos. Se chegamos até aqui, é porque a boa mão do Senhor conduziu essa igreja até esse momento. Aliás, os colegas pastores que aqui estão, aqueles que lideram igrejas, congregações, sabem que o trabalho na condução de uma igreja é fácil? É fácil, pastores? É árduo. Às vezes, os irmãos não têm essa dimensão, têm uma visão tão somente de membros, mas os bastidores mostram que o trabalho é árduo. Certa vez, um pastor muito conhecido aqui no Brasil, ele afirmou que uma igreja, na visão dele, para ser considerada igreja, precisa ter pelo menos 5 anos de existência. Porque em sua visão, muitas igrejas fecham em seus primeiros 5 anos. Aliás, irmãos, nós lembramos das sábias palavras de Gamaliel, quando diante da prisão dos discípulos de Jesus, ele deu um conselho a todo o sinédrio. Ele disse: homens, ouçam a minha palavra. E ele comenta de um homem que se levantou e reuniu para si discípulos, mas depois de sua morte esses discípulos foram dissipados. E um outro homem se levantou, pregou a sua doutrina, morreu, e os seus discípulos também se dispersaram. Então ele disse: olha, esse Jesus, ele morreu. E se esse movimento é um movimento de homens, assim como esses outros movimentos também serão dissipados. Mas se esse movimento é de Deus, então não há como pará-los, porque nós nos acharemos lutando contra o próprio Deus. Nós cremos, irmãos, que Betel é plano de Deus. Betel, que significa casa de Deus. Amados irmãos, dentro dos 102 anos de história dessa igreja, nós estamos com o tema 102 anos transformando gerações, e o versículo se encontra no livro de Atos, no capítulo 17, no verso 6, na parte B do verso 6, que diz o seguinte. Você que está com sua Bíblia, pode acompanhar também por intermédio da projeção. Atos 17, verso 6 diz: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Vamos ler conforme a versão que está projetada, vamos ler todos juntos, só essa parte final. Esses homens que têm alvoroçado o mundo inteiro, chegaram agora aqui. Afinal de contas, quem são esses homens? E que tipo de alvoroço é esse que eles estão produzindo? E que fama é essa que esses homens carregam, a ponto dos Tessalonicenses, porque o contexto aqui de Atos, no capítulo 17, no verso 6, é que Paulo e Silas estão em Tessalônica, e houve um grande alvoroço diante do avanço da pregação do Evangelho, porque o avanço da pregação do Evangelho impacta diretamente as finanças daquela igreja, daquela cidade, uma cidade que sobrevivia e muito através do comércio, da idolatria de deuses pagãos, e à medida que o Evangelho estava prosseguindo, havia também um impacto financeiro naquela cidade. Você está aqui essa noite, meu irmão, minha irmã? O meu desejo é que o Senhor possa falar profundamente ao meu e ao seu coração. Eu acho que você não escutou o que eu falei. O meu desejo é que o Senhor possa falar profundamente ao meu e ao seu coração. Amém. Que toda distração
que tudo aquilo que nos impede de receber a palavra de Deus, a poderosa semente da palavra de Deus, possa ser repreendido em nome de Jesus. E que os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração estejam tão somente voltados para aquilo que o Senhor reservou para nós nesta noite. Amém? Amados irmãos, nós vemos um grande impacto missionário. Precisamos lembrar que aqui Paulo e Silas estão vivendo a segunda viagem missionária de Paulo. E a Bíblia conta que uma série de coisas estão acontecendo, pessoas estão entregando suas vidas a Jesus, pessoas estão sendo libertas de espíritos malignos, há um grande mover, e onde essa equipe missionária chega, há um grande alvoroço, há uma grande transformação nessa cidade. E nós somos tentados a olhar essa realidade e pensar, poxa, eu também quero viver isso, eu também quero causar o mesmo impacto que Paulo e Silas causaram. Nós, como igreja, queremos também causar esse alvoroço santo, assim como eles causaram. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas, para igrejas, para irmãos, e vemos que eles estão frutificando em suas vidas, no reino de Deus, e muitas vezes queremos ter o mesmo resultado que essas pessoas estão tendo, que essas igrejas estão tendo. Mas nos esquecemos muitas vezes que há coisas que acontecem nos bastidores. Repita comigo, bastidor. Existem coisas que acontecem nos bastidores que não estão visíveis aos olhos humanos. Então vemos aquilo acontecendo e pensamos, eu também quero viver isso, vamos observar, eu quero só imitar, mas nos esquecemos que aquela pessoa tem uma história com Deus, que aquela pessoa foi conduzida pelo Senhor ao longo de um processo, e o Senhor a ensinou uma cultura do reino. Eu chamo a sua atenção, meus irmãos, porque é interessante, essa palavra são de críticos do cristianismo, são pessoas que estão com inveja de Paulo e Silas, e são esses judeus que estão percebendo o avanço do evangelho. Paulo estava indo às sinagogas, estava pregando o evangelho. O texto nos ensina que pessoas estavam se convertendo. O texto nos mostra que mulheres importantes estavam se rendendo a Cristo. Isso começou a causar inveja aos judeus. Isso começou a causar incômodo. E então esses homens que estão com inveja de Paulo e Silas é que falam essa frase: esses homens que têm alvoroçado o mundo inteiro chegaram agora aqui. Perceba que indiretamente, mesmo que sem intenção, involuntariamente, eles estão reconhecendo que onde esses homens têm chegado e onde o evangelho tem chegado, há um grande impacto e há uma grande transformação. Eles podem não concordar com aquilo que está sendo pregado, eles podem não concordar com o evangelho de Cristo, mas eles precisam reconhecer que onde o evangelho tem chegado, mudanças, transformações e milagres têm acontecido para a glória de Deus. Mas o que nós nos perguntamos é, como é que nós podemos fazer? Afinal de contas, qual é o segredo de Paulo e Silas? O que é que move Paulo e Silas? O que faz com que Paulo e Silas frutifiquem no reino de Deus? E então, meus irmãos, eu trago o primeiro ponto dessa reflexão, aquilo que se encontra em Atos, no capítulo 13, no versículo 2. Acompanhe comigo a leitura. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Perceba que a igreja de Antioquia, nesse momento, está fazendo o que, irmãos? Só quem está acordado, prestando atenção? Orando, jejuando e louvando a Deus. E nesse ambiente, nesse contexto de oração, de louvor a Deus, de jejum, é que a voz do Espírito Santo é ouvida. E aqui há o chamado missionário de Paulo e Barnabé. O Espírito Santo está chamando Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária que Paulo irá participar, e Barnabé também.
Percebam, meus irmãos, que tudo começa num contexto de oração. Repita comigo, oração. A oração, meus irmãos, é o ponto de partida da missão. Repita comigo, a oração é o ponto de partida da missão. Tem um escritor que eu já compartilhei com os irmãos, o Bounds. Ele escreve muito a respeito da oração. E ele ensinava que a oração é a força mais poderosa colocada nas mãos dos homens. Deus escolheu agir ao longo da história por meio de homens, por meio de seres humanos que estão diante do Senhor, seres humanos que reconhecem a sua dependência de Deus e que através da oração estão exercitando essa dependência. Através da oração estão nesse ambiente onde a voz do Senhor será mais audível, será mais compreensível. E você que está aqui essa noite, eu quero lhe dizer algo. Por meio da oração e da busca da rendição ao Senhor, a voz do Senhor se tornará mais audível para mim e para você. Quando o povo de Deus ora, os céus se movem, corações são transformados e a obra de Deus avança. Não por acaso, irmãos, lembramos do ministério de Jesus. O texto de Lucas, no capítulo 6, verso 12, nos ensina que Jesus passou a noite orando a Deus antes de escolher os seus discípulos. Jesus nos ensinou esse importante princípio da oração. Jesus passou a noite orando ao Pai. Portanto, amados irmãos, lembremos do exemplo de Jesus. Lembremos de João no capítulo 17, quando em sua oração sacerdotal, Jesus orou por mim e por você, por aqueles que haveriam de crer. E sabe o que isso significa, irmãos? Que a missão da igreja nasce na oração de Cristo Jesus. Tantas histórias, irmãos, vemos ao longo da história da igreja, de pessoas, de comunidades, de cidades, de nações, que foram transformadas por meio do poder da oração. E uma dessas histórias aconteceu em 1806, quando 5 estudantes do William College, nos Estados Unidos, se reuniram para orar. 5 estudantes orando, nada demais, 5 meninos orando. Pois é, dentro desse movimento, que ficou conhecido como a reunião de oração do Monte de Feno, isso levantou um grande despertar missionário. Curioso pensar que esse movimento começou com 5 estudantes orando. Movimento esse que tocou milhares de pessoas. Você que está aqui nessa noite, eu quero lhe dizer algo. Quando eu e você, quando a igreja do Senhor se coloca diante dele em oração, o Senhor nos convida a fazer parte da missão que Ele mesmo está executando no mundo. Você não ouviu o que eu falei? Meu Deus, vocês estão dormindo. Quando a igreja do Senhor busca a face do Senhor em oração, é como se Deus abrisse uma janela e nos convidasse a participar do que Ele mesmo está fazendo no mundo. Amados, entendamos que Deus é poderoso. Pastor, Ele poderia fazer tudo sozinho? É claro que poderia. Nós ouvimos relatos de pessoas no Oriente Médio que têm se convertido por meio de sonhos e visões. Nenhum missionário chegou até eles para pregar o Evangelho. Alguns relatam ter tido sonhos e visões com Jesus Cristo e a partir daquela experiência pessoal com Jesus, entregaram suas vidas. Perceba, Deus pode fazer, meu irmão, sem mim, sem você. Mas Ele escolheu usar a sua igreja na terra. Igreja do Senhor, enquanto oramos, Deus nos convida a participar do que Ele está fazendo.
Enquanto oramos, Deus compartilha parte do seu amor, da sua misericórdia e da sua compaixão pelos perdidos, para que assim eu e você possamos também olhar como Deus os olha. Mas eu chamo também a sua atenção para o fato de que a oração, ela não apenas deflagra o avanço missionário, a oração não apenas inicia o avanço missionário, a oração faz parte do processo de avanço missionário. O processo missionário não apenas começa com oração, ele se desenvolve em oração. E aqui eu chamo sua atenção para o capítulo anterior, Atos capítulo 16. Nós começamos lendo o capítulo 17 de Atos, quando Paulo e Silas estão em Tessalônica. Mas a Bíblia conta que em Atos 16, Paulo e Silas estão em Filipos. E é dentro desse contexto, nessa cidade, nessa importante cidade romana, que Paulo e Silas estão. Agora, acompanhe comigo o que diz o versículo 13 do capítulo 16 de Atos. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Olha o que diz o verso seguinte, o versículo 14. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Deus seja louvado. Perceba que essa história da conversão dessa mulher, chamada Lídia, comerciante de tecido de púrpura, uma mulher do alto escalão. A púrpura era um tecido muito caro. A Bíblia diz que Paulo e Silas, no sábado, estavam buscando um lugar de quê, irmãos? Verso 13. Paulo e Silas estavam buscando o quê, irmãos? Um lugar de oração. Que coincidência! Eles estavam buscando um lugar de oração e coincidentemente encontraram um grupo de mulheres. E dentre essas mulheres, uma mulher chamada Lídia. Percebam, meus irmãos, que é nesse contexto que o texto nos diz que o Senhor abriu o coração de Lídia para atender a mensagem de Paulo. A Bíblia diz que é o Espírito de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Igreja do Senhor, eu e você, a igreja de Jesus, precisa ser dependente do Espírito Santo para cumprir a missão. Porque precisamos compreender que não são as nossas palavras que irão promover o convencimento. Perceba, Deus usa as nossas palavras, Deus usa as nossas vidas. À medida que compartilhamos a palavra de Deus, Deus ilumina os ouvintes. Mas precisamos entender que sem a iluminação do Espírito Santo, ninguém se converterá. Ninguém se renderá a Jesus Cristo. É no contexto de oração, irmãos, que Deus abre o entendimento de Lídia, e aquela mulher se rende aos pés de Jesus. A conversão, irmãos, ela não é apenas resultado de um sermão, ela é obra de Deus. A Bíblia diz que aqueles que foram regenerados, eles nasceram de Deus. Isso é obra de Deus. Mas Deus faz essa obra à medida que eu e você estamos no lugar de dependência. Senhor, usa-me. Senhor, eu quero ser um instrumento em Tuas mãos. Senhor, eu quero ser um vaso em Tuas mãos. Senhor, usa a Tua igreja, Pai. E começa, sabe, Deus começa a compartilhar as intenções do seu coração, o anseio que Ele tem pelos pecadores, e nós passamos a sentir isso também. Há uma compaixão em nosso coração, há amor em nosso coração, há graça
passa em nosso coração, nós olhamos para as pessoas não apenas do ponto de vista carnal, passamos a enxergá-las a partir de uma perspectiva divina, e olhamos e enxergamos as pessoas como alvos da graça de Deus, alvos a serem alcançados. Deus quer salvá-los, e o Senhor nos desperta para que eu e você sejamos instrumentos nessa geração. Mas a Bíblia não encerra aí a história, porque Paulo e Silas ainda estão em Filipos. E conta o texto, e agora nós vamos para o verso 16 do capítulo 16. Coincidentemente, certo dia, dirigindo-nos para onde, irmãos? Não é possível. De novo? Que coincidência. Justamente quando eles estão indo para o lugar de oração, as coisas estão acontecendo. Irmãos, eu acho que isso não é por acaso, não. Eu acho que Deus está querendo ensinar alguma coisa a eles e a nós. Porque quando eles estão em outro dia, irmãos, certo dia, pode ser qualquer dia, certo dia, dirigindo-nos para o lugar de oração. Não sabemos onde é esse lugar de oração, a Bíblia não entra nesse detalhe. Mas eles estavam indo orar. E eles estavam buscando um lugar para orar. Coincidentemente, eles encontraram uma escrava. Isso é fantástico, irmãos. Porque o Evangelho, ele quebra essas divisões que muitas vezes nós, seres humanos, construímos. O Evangelho acabou de ser pregado, nos versos anteriores, a uma mulher da alta sociedade. Mas agora eles estão diante de uma escrava. Uma mulher que era rejeitada, uma mulher que estava no baixo escalão daquela sociedade. E como se não bastasse o fato dela ser escrava, o texto nos diz que essa mulher tinha em si um espírito maligno, um espírito de adivinhação. E havia homens que eram seus detentores que lucravam, era grana, porque ela adivinhava as coisas. E eles estavam lucrando à custa dessa mulher. Olha que injustiça. Injustiça social, espiritual. Nós vemos um grande sofrimento existente na vida dessa mulher. E aí o texto nos diz, irmãos, que eles encontram essa mulher. Mas ali, nesse lugar, e aí eu chamo a sua atenção para aquilo que Paulo nos diz no verso 18. Essa mulher estava indo atrás de Paulo e Silas e estava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. E ela ficou fazendo isso por muitos dias. E a Bíblia diz que finalmente Paulo ficou indignado com isso. A mulher estava perturbando mesmo eles. Mas eu creio que essa indignação de Paulo não era apenas carnal, era uma indignação espiritual, era um incômodo santo de ver aquela vida naquela situação. E então o texto nos diz, lá no versículo 18, que Paulo voltou-se para ela e disse ao Espírito. Gente, isso é fantástico. Que discernimento é esse? Porque o texto não diz que ele disse a ela, não. Ele não falou com ela nesse momento. Ele disse ao Espírito: Deus seja louvado. Imagina só você olhar para alguém e Deus lhe concedeu o discernimento de perceber que aquela pessoa está aprisionada. Quer dizer, do ponto de vista humano, é uma pessoa como outra qualquer. Mas a partir do discernimento que o Senhor dá a Paulo, ele percebe que aquela mulher está sendo aprisionada. Igreja do Senhor, você está aqui essa noite? Quando eu e você nos voltamos para a oração, o Senhor nos dá discernimento espiritual. Vocês não entenderam o que eu estou falando. Quando eu e você, quando a igreja do Senhor busca a face do Senhor em oração,
Ele nos dá discernimento espiritual. Sabe, irmãos, discernimento, perceba qual é a finalidade aqui. A finalidade não é que eu e você, olha como eu sou espiritual, eu vejo anjos. Olha como eu sou espiritual, eu estou vendo demônios na vida das pessoas. Essa não é a ideia. Eu vou gravar um vídeo agora porque Deus me deu esse dom, não? E as pessoas precisam saber, eu quero like, eu quero seguidores. Afinal de contas, todo mundo está em busca disso hoje em dia. Não é sobre isso. É sobre vidas que estão presas nas garras de Satanás. E Deus, por seu grande amor, deseja libertá-las. Deus deseja trazer liberdade. E é por essa razão que Deus nos dará discernimento para enxergar algumas dessas realidades espirituais. E então o texto nos diz, irmãos, que Paulo voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. E diz a Bíblia que no mesmo instante o Espírito a deixou. Irmãos, mas o Evangelho também nos traz algumas lutas, algumas dificuldades. Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Jesus disse que assim como me perseguiram, nós também seríamos perseguidos. Jesus disse: olha, se chamaram a mim de Beelzebu, avalie o que vão chamar vocês. Então esse é o cenário, irmãos. E adiante da libertação dessa vida, perceba, eles estão sendo instrumentos de Deus para libertar essa vida. Mas isso não soou bem ali na cidade de Filipos, porque aqueles que oferiam lucro e renda com as adivinhações dessa mulher, eles ficaram furiosos e foram então denunciar Paulo e Silas às autoridades daquela cidade. Resumindo a história, Paulo e Silas foram açoitados e foram presos. Os seus pés estavam presos, os seus corpos estavam presos, os corpos deles estavam repletos de feridas. Tudo isso porque foram instrumentos de Deus para libertar uma mulher de um espírito maligno. Pois é, irmãos. E agora? O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer com Paulo e Silas? Então nos voltamos mais uma vez para o texto. O texto de Atos, no capítulo 16, no verso 25, nos diz o seguinte: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando e orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Irmãos, eles estavam fazendo o quê? Orando e cantando. Eita coincidência danada. No mesmo capítulo, 3 episódios de oração coincidem com 3 episódios de conversão e libertação. Vocês acham que isso é uma coincidência? Isso não é uma coincidência. A Bíblia nos diz que, de repente, nesse contexto de oração e de adoração ao Senhor, foi exatamente nesse contexto que houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. As portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Amados irmãos, isso é fantástico, porque vemos mais uma consequência da oração. Perceba que Deus, Ele trabalha conforme a sua infinita sabedoria. Talvez se eles tentassem prever ou tentassem mapear, sabe, como Deus agiria. Não, Deus age dessa forma. Então a gente precisa fazer isso, a conversão vai acontecer dessa maneira. Não,
As conversões são completamente diferentes, cada uma dentro do seu contexto, e Deus age de maneira diferente em cada uma delas. Mas o fato, irmãos, é que a partir da oração e da oração ao Senhor, as portas se abrem, as correntes são quebradas, e os presos estão em liberdade agora. Quando a igreja do Senhor se levanta em oração, portas que estavam fechadas são abertas, correntes que estavam aprisionando pessoas são quebradas. E diante desse contexto, o carcereiro ficou desesperado. Tomou a sua espada e iria cometer suicídio. Por quê, pastor? Porque o carcereiro que permitisse a fuga de prisioneiros pagaria com sua própria vida. Ciente dessa condição, ele já está adiantando o serviço. Mas é nesse contexto que Paulo e Silas estão intervindo. E diz: não façam isso, não faça isso, nós estamos aqui. Eles pregam o evangelho àquele carcereiro. Irmãos, isso é incrível, porque o que parecia ser o fim de Paulo e Silas, na verdade se tornou um lugar para o evangelho ser pregado. E naquele contexto, diz a Bíblia, que o carcereiro se rende a Jesus, que o carcereiro leva Paulo e Silas para a sua casa, lava as suas feridas, e também toda a família do carcereiro se rende a Jesus Cristo. Deus seja louvado. Tudo acontece, irmãos, quando a igreja do Senhor está orando. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, foi o que disseram ao carcereiro. Mas essa palavra serve também para mim e para você. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. John Piper nos ensina que a oração funciona como uma espécie de transmissor de guerra para a missão da igreja. Ele diz que por meio da oração, o povo de Deus se conecta com o comando do céu e participa da obra que Deus está realizando no mundo, por meio da oração. Mas o texto nos mostra, irmãos, que o que acontece no capítulo 16 não foi uma coincidência. Na verdade, esse mesmo padrão se repete ao longo do livro de Atos. Se nós olharmos para o que aconteceu antes do Pentecostes, nós veremos que existe um padrão de Deus agir. Que padrão é esse, pastor? Oração, ação de Deus e avanço da missão. Oração, ação de Deus e avanço da missão. Então a Bíblia diz em Atos no capítulo 1, no verso 14, que todos que ali estavam perseveravam unanimemente em oração. E é nesse contexto de perseverança em oração que o Espírito Santo é derramado, que 3.000 pessoas se convertem. A Bíblia mostra em Atos no capítulo 4 que depois de uma grande perseguição, a igreja primitiva está orando, está apresentando a Deus todas as ameaças que foram feitas, o medo, o perigo iminente que eles estavam sofrendo. E diz a Bíblia em Atos, no capítulo 4, no verso 31, que tendo eles orado, repita comigo, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Mais uma vez, a igreja está se voltando a Deus em oração. Andrew Murray ensinava que a oração é o elo que liga a impotência humana à onipotência de Deus. A igreja precisa entender, eu e você precisamos entender, que nós não avançaremos na missão de Deus, que nós não avançaremos no cumprimento do ID de Jesus, na força do nosso braço. Nós avançamos no poder do Espírito Santo. Mas esse poder se manifesta à medida que a igreja do Senhor busca a sua face em oração.
Eu finalizo, irmãos, dizendo que esse continua sendo o padrão de Deus para a sua igreja. Não existe um verdadeiro avanço missionário sem oração. Nós precisamos entender, irmãos, que todas as vezes que a igreja do Senhor, ela avança, 1 centímetro que seja, precisamos lembrar que esse território, outrora, era dominado pelo inimigo. Precisamos entender que as vidas que ainda não se renderam a Cristo, estão sob a influência do maligno. A Bíblia nos diz que o Deus desta era, se referindo ao diabo, cegou o entendimento dos descrentes para que eles não vejam a luz do Evangelho, a luz de Cristo, para que eles não conheçam a verdade. Então a Bíblia está nos falando sobre um cenário de cegueira espiritual generalizada. Todos pecaram, é o que diz o texto bíblico. E então, à medida que a igreja do Senhor avança, precisamos lembrar, é Deus e somente Ele quem promove a regeneração, o novo nascimento. É Deus e somente Ele quem pode resgatar alguém que está preso nas garras de Satanás. Então isso não vai acontecer na força da minha oratória, isso não vai acontecer na força do meu braço. Vejam, irmãos, o planejamento é muito importante. A ordem, a organização, tudo isso é muito importante. Mas precisamos entender que isso não substitui aquilo que é essencial. E aquilo que é essencial é o Espírito Santo quem continua edificando a igreja de Cristo. É o Espírito Santo quem continua convencendo o ser humano do seu estado pecaminoso. É o Espírito Santo que continua acrescentando pessoas à sua própria igreja. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Porque à medida que nós entendermos isso, pode ter certeza, haverá uma maior dependência, minha, sua, da igreja do Senhor, ao próprio Deus. Nós entenderemos que estar num púlpito como esse, sem a ação do Espírito Santo... Sabe, irmãos, uma das orações que eu sempre costumo fazer antes de ir ao púlpito, seja onde for, eu digo: Senhor, se o Senhor não for comigo, a oração de Moisés, se o Senhor não for comigo, Deus, eu não tenho nada a oferecer às pessoas, eu não tenho nada, Senhor, de mim mesmo. O que eu tenho, Pai, é aquilo que recebi do Senhor, são as tuas palavras que estão na minha boca. Mas elas são tuas, elas não são minhas. Eu sou apenas o portador do Evangelho, você é o portador do Evangelho. Nós portamos as boas novas do Evangelho. Mas nós precisamos entender que essa obra é realizada pelo próprio Deus. Portanto, amados irmãos, à medida que começamos a primeira celebração dos 102 anos da Igreja Batista Betel, há em nosso coração um sentimento de gratidão. Nós precisamos, irmãos, de maneira humilde, reconhecer que ao longo do centenário desta igreja, Deus levantou homens e mulheres comprometidos com Ele mesmo e com a sua causa. Homens e mulheres que se dedicaram ao Senhor, que se dedicaram ao reino de Deus, sendo manifestado através dessa igreja. Pessoas que lançaram os fundamentos, foram instrumentos de Deus para lançar os fundamentos dessa igreja. Pessoas que trabalharam arduamente, pessoas que oraram, que choraram pelas almas, para que chegássemos até esse momento. E nós somos gratos a Deus por isso. Ao mesmo tempo, nós precisamos entender que a igreja, por mais gratos que sejamos ao Senhor e a tudo o que aconteceu no passado, a igreja, irmãos, não vive de glória passada, não. A igreja não é como um museu, não. Vamos celebrar só o que aconteceu no passado. Olha que grande mover de Deus aconteceu no passado. Glória a Deus, louvamos a Deus por isso. Serve para nós como referência. Mas nós precisamos lembrar, irmãos, que a igreja só continua de pé a partir da presença do Espírito Santo. Porque do contrário, a coisa mais fácil que existe, irmãos,
é uma igreja se desviar. É uma igreja perder de vista os olhos de Jesus e se perder em suas vontades, em suas vaidades, interesses humanos. A igreja vira uma espécie de clube social. Nós vamos à igreja para quê mesmo? Eu nem sei. O que foi que Deus falou no culto? Nem sei. Só sei que eu fui. Bati o ponto na igreja, tudo certo. Começar minha semana, já fui para a igreja. O pastor já orou, está tudo certo. Recebi uma palavra, excelente. Vejam, irmãos, todos nós nos alegramos de estar na igreja do Senhor, de ouvir a palavra de Deus, de louvar o seu nome, mas nós precisamos entender, irmãos, que a igreja do Senhor precisa do fogo do Espírito Santo. Irmãos, nosso coração precisa queimar por aquilo que o coração de Deus queima. E como é que Deus olha para os perdidos? Será que Ele olha com indiferença para os perdidos? Será que Ele olha como alguém que diz, estou nem aí se vai para o céu ou se vai para o inferno, eu já estou salvo mesmo? Será que Deus olha dessa maneira, irmãos? Eu sempre cito a frase de John Knox. John Knox, ele tem uma frase muito marcante, uma oração que ele faz, e ele diz o seguinte: dá-me a Escócia, senão eu morro. E a rainha da Escócia certa vez afirmou que temia mais as orações de John Knox do que todo o exército europeu. Irmãos, quando foi a última vez que eu e você choramos pelos perdidos? Quando foi a última vez que eu e você olhamos para pessoas que estão desviadas do caminho do Senhor e olhamos com um olhar de compaixão, dizendo: Senhor, alcança essas pessoas, Deus! Deus, salva essas pessoas, abre os seus olhos, Senhor! Deus, não permita que eles se percam eternamente. Quando foi a última vez que o fogo do Espírito queimou no nosso coração, a ponto dos interesses de Deus serem os nossos interesses, irmãos? Igreja do Senhor, Deus nos chama para viver uma vida sob a sua dependência. Deus nos chama para viver em oração. Eu convido os amados do louvor, e eu creio, amados irmãos, que à medida que celebramos os 102 anos desta igreja, Deus está renovando um convite para mim, para você, para a sua igreja. E o convite é: me busquem em oração. Sabe, irmãos, esse padrão, ele continua de pé. Que padrão é esse, pastor? Antes de irmos em direção aos perdidos, nós vamos primeiro em busca do Senhor. Porque à medida que procuramos o Senhor, percebe, isso é curioso, né? Porque Paulo e Silas, eles estão indo em busca de Deus, eles estão indo em busca do Senhor no lugar de oração, e é nesse caminho, repita comigo, nesse caminho, é nesse caminho que Deus coloca pessoas diante de Paulo e Silas, pessoas que o próprio Deus deseja salvar, pessoas que o próprio Deus deseja transformar, e eles estão conectados com o Senhor, eles estão alinhados, eles estão na frequência de Deus, porque eles estão mantendo vida de oração, eles estão mantendo vida no secreto. Deus está colocando no coração deles o anseio pelas almas, o amor pelas almas. Irmãos, à medida que eu e você buscarmos a face do Senhor em oração, no lugar secreto, e mantermos essa cultura, estabelecermos essa cultura, eu não vou orar apenas quando tiver um grande evento, eu não vou orar apenas quando estiver passando por uma grande luta, eu vou estabelecer esse princípio e essa cultura diante do Senhor, e eu vou todos os dias reservar tempo para estar em sua presença. Se eu e você fizermos isso, a Bíblia nos garante, as coisas não vão permanecer da mesma maneira. A Bíblia nos garante que o Senhor nos usará com poder e com autoridade.
A Bíblia nos garante que vidas serão alcançadas através da nossa própria vida, irmãos. Eu sou falho, você é falho, mas a presença do Altíssimo começa a ser derramada sobre nós, e o óleo vai sendo derramado sobre nossa cabeça, e esse óleo vai escorrendo, como escorreu pela barba de Arão, e esse óleo vai descendo, ele vai tocando cada parte do nosso corpo, e esse óleo representa a unção do Espírito Santo de Deus. A presença do Altíssimo se apodera de nós, de tal modo, irmãos, que agora nos tornamos aptos, estamos disponíveis ao Senhor. É como se Deus olhasse para a terra e dissesse: quem eu posso usar? Quem está disponível? A mesma pergunta que ele fez para Isaías: a quem enviarei? Eu acredito que nessa noite o Senhor nos pergunta: a quem enviarei? Com quem eu posso contar? Será que nós podemos dizer ao Senhor: Deus, conte comigo, Deus, eu estou pronto? Ou não? Será que nós diremos ao Senhor: Deus, eu não estou pronto, Deus, eu tenho falhado, Deus, eu não tenho frequentado o lugar de oração, Deus, eu não tenho buscado a Tua face, Deus, eu não estou conectado com a frequência celestial, Deus, eu estou meio alheio a tudo isso. Meu irmão, nessa noite eu quero orar por você. Feche seus olhos. E você que nessa noite, você diz: Deus, eu quero, Senhor, eu quero estar mais perto, eu quero estar mais conectado. Fique de pé no seu lugar, irmãos, que nós vamos orar. Você que deseja dizer: Deus, eu quero estar mais perto, Deus, eu quero participar do Teu mover nessa terra, eu quero, Senhor, eu quero, Pai. Você que diz nessa noite: Deus, coloque em mim mais uma vez o fogo do Teu Espírito, faz queimar dentro de mim amor pelas almas perdidas. Deus, nós queremos ser como Paulo e Silas, queremos frutificar no Teu reino, queremos ver vidas libertas, salvas, para a glória do Teu nome. Você que está de pé no seu lugar, sabe que você está diante do Deus Todo-Poderoso. Você não está diante de mim. Acredite, eu não tenho nada a oferecer a você, mas o Senhor contempla. Pastor, mas eu só fiquei de pé. Mas esse é um ato simbólico de fé. Você está respondendo a um chamado de Deus. Você está dizendo sim ao convite do Senhor nessa noite. Deus, nós oramos, Pai, por essas pessoas que responderam ao Teu convite, por essas pessoas que nessa noite, Deus, dizem: Deus, eu quero, Senhor, eu quero mais. Deus, eu quero, Senhor. Pai, aumenta a fome e a sede que há dentro de mim, porque eu sei que é nesse lugar de oração, que à medida que eu Te busco no lugar secreto, que eu serei transformado. E à medida que eu for transformado, eu serei instrumento de transformação. Porque eu não conseguirei olhar mais para as pessoas do ponto de vista carnal. Porque o Senhor colocou no meu coração um anseio que está no Teu próprio coração. Deus, eu oro, Pai. Eu oro, Senhor, para que o Senhor derrame o fogo do Teu Espírito sobre o Teu povo nessa noite. Faça seus corações queimar, Deus. Traz de volta o primeiro amor, Senhor. Senhor, nós reconhecemos que não há mérito algum em nós, porque é o Senhor que nos atrai a esse lugar. Não há mérito em nós, Senhor. Quão miseráveis nós somos, mas a Tua graça nos alcança, Senhor.
faz queimar em nós, nos atrai a esse lugar secreto de oração, Senhor. Alinha-nos, Senhor, com teu prumo. Alinha-nos com a tua vontade, Senhor. Só o Senhor é quem pode nos atrair a esse lugar de oração. Deus, o Senhor sabe quantas distrações, quantas coisas, quanto entretenimento tem roubado a nossa atenção, o nosso tempo com o Senhor. Ó Senhor, nós oramos para que tudo que tem nos impedido de estar na tua presença seja removido em nome de Jesus. Abre um caminho, Senhor. Abre um caminho livre, sem impedimentos. E que teu Espírito nos conduza através deste caminho, para que estejamos diante da tua presença. E é para isso que o Senhor nos chama. Porque quando estivermos nesse lugar, Deus, nós não conseguiremos ficar parados, porque o teu Espírito nos conduzirá aos perdidos. Porque o teu Espírito fará queimar em nós aquilo que queima no teu coração. Tudo que queremos é o Senhor. Nós te buscamos, nós te adoramos. Bendito seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos louvar, fique de pé no seu lugar. Eu te levarei por onde eu for. Diga tua presença, tua presença é o que me basta. Quem sou eu? Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença, tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti. Só a tua presença, Senhor, só tua presença me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. Quem somos nós, Senhor, sem ti? Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Não somos nada, Pai. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença, tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Nós estamos perdidos sem ti, Senhor. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Aleluia. Deus seja louvado.